Calma aqui, curtindo. Meu nome é Renata. E o vídeo de hoje eu vou puxar um tópico de assunto que o Weber começou no vídeo dele sobre a Palantir. Assista um vídeo da Palantir, tá maravilhoso. Assim, eu vou falar um negócio, mas não levem a mal. Durante, digamos assim, os últimos 10 anos, 12 anos no Brasil, o pessoal, entre aspas, conservador, adotou um discurso anti-universidade. Que, por um lado, ele é bom, né? Ele é bom. Tipo assim, realmente chegou num ponto irrespirável na universidade, né? A esquerda, ela dominou tanto a universidade que o contraditório não podia existir mais, né? Aliás, esse sintoma de não poder existir o contraditório na sociedade como um todo. Todo mundo era esquerdista, todo mundo votou no Lula, ninguém questionava nada, entendeu? Parecia que a gente vivia assim, num transe, tipo, o mundo tá maravilhoso, não tá acontecendo nada. Ser de esquerda era um senso comum, né? Quando a gente estava, eu estudei em escola pública, então assim, todo mundo ia participar das passeatas dos professores, né? Por salário, por alguma reivindicação. Então, ser de esquerda era um status comum, né? Principalmente para os estudantes de escola pública. Mas é claro que isso também se dava nas escolas de elite. Então, a gente não questionava. Então, a universidade, ela dominava um consenso. O consenso ideológico era aquele. Os que existiam eram marginais, né? Adjacentes. E a única disputa que emergia era entre liberais e esquerdistas. No caso, os marxistas, né? A esquerda marxista, ela sempre foi muito predominante dentro da universidade. Então, a gente tinha esse cenário. Com o imbecil coletivo e com o mínimo que você precisa saber para não ser o idiota, as pessoas começaram meio que a sair daquele transe e a ver que existia um cardápio ideológico, assim. A gente tem outras coisas além do que acontece no Brasil. Até aí, muito legal. Despertamos. Despertamos e começamos a ver, digamos assim, ainda ofuscadamente os digamos assim, as sombras do problema. Só que, no meio disso tudo, também surgiu isso com a ascensão do Bolsonaro ao poder. Gente, eu não sei por que a minha câmera não tá focando, me desculpem. Mas com a ascensão do Bolsonaro ao poder, começou a se ter uma visão que para você ser conservador, de direita, você tem que ser establishment, desculpa, gente, mas anti-estamento. E você não pode estar nas posições do estamento burocrático. O que, em parte, realmente, né, a gente tem que ter uma sociedade civil organizada. Isso a gente ainda não tem. E isso vai ser conteúdo para um próximo vídeo. Então, como a gente não tem essa sociedade civil organizada, a gente não tem outros meios de ação, principalmente para quem é intelectualizado, a universidade, ela é um dos meios de ação essenciais. Isso até alguém me mandou pergunta lá no Instagram e eu respondi no vídeo da caixinha. Porque assim, quando a gente pensa em tomada de espaço, a universidade e os órgãos públicos, eles são o primeiro espaço.
Só que, durante esse tempo de construção de direita, se colocou a universidade como se fosse um lugar rebaixado, né. "Ah, não, assim, conseguiu-se, por mérito da própria universidade, descredibilizá-la, tornar ela irrelevante socialmente, conseguiu, assim, rebaixar mesmo o conceito da universidade a nível social, a nível das pessoas, né, digamos assim, das pessoas compreendendo o que que é a universidade. Só que só que eu não vou deixar bem claro, eu não estou dizendo que a universidade é um lugar lindo, maravilhoso, não estou dizendo isso. Só que a gente precisa pensar que tudo o que a gente tem de regra social, de política pública, tá, no estado, vem de algum lugar. Então, assim, o professor Olavo falava: "A universidade, ela concentra ali a elite cultural que vai ditar a cultura do país". Sim, mas é ainda pior, ou ainda melhor, mas depende de como que é utilizado. A universidade, ela tem um papel de referendar as políticas públicas. O Hegel falava que a ciência, ela é isso, né, ela é um meio de você, digamos assim, validar o Estado. No nosso sistema, isso tem que ficar bem claro, a ciência tem esse papel de dar autoridade ao Estado em coisas que não necessariamente competem o poder do Estado, ou o Estado tem essa autoridade para intervir. E as pesquisas, a universidade, ela, como ela fala, é universidade, ali é universal, você tem que ter as vozes ali, você tem que ter as pessoas pensando, escrevendo, produzindo, porque a ideia é que tudo que é produzido ali seja refletido para o bem comum, para a comunidade, para a sociedade. Por isso que a universidade, ela tem escola, ela tem hospital, não é só para as pessoas praticarem ali, estudarem, mas é para ter reflexo na sociedade, para ela conseguir intervir na sociedade. Então, tudo que acontece dentro da universidade, necessariamente vai ter um reflexo social. E aí, que eu venho falar, que eu acho que eu talvez seja uma primeira pessoa de direita ou que não é de esquerda a falar desse assunto dessa forma. Porque, assim, tudo o que a gente tem de política pública, antes ele foi discutido na universidade. E é por isso que as pessoas da esquerda, elas utilizam sempre um argumento do científico. "Ah, mas é científico. Ah, mas tem que ter diploma para poder falar. Ah, porque você tem pesquisa, tem dados". Não é porque o marxista ama ciência, ama pesquisa, mas é porque o nosso o status quo, ele exige isso. A nossa máquina social, ela exige que ela só consegue conceber binariamente quem tem diploma e quem não tem. Se você tem diploma, entende-se que você recebeu aquela formação intelectual, aquela prática profissional para dar para retornar para a sociedade. Então, quando a direita, e ainda tem muita gente na direita que critica, por exemplo, as pesquisas acadêmicas queer, as pesquisas acadêmicas consideradas inúteis. Eu acho que a Brasil Paralelo até já fez algo, produziu alguma coisa falando sobre isso. Na verdade, isso é uma repleta ignorância, porque nenhuma pesquisa dentro da universidade ela é inútil, ela serve para algum fim.
É claro, pode não ser útil para mim, mas ela está fornecendo informação, ela está coletando dados para alguém, seja órgão público, seja iniciativa privada, né? Eu não sei dizer qual interesse, pode ser qualquer interesse, mas uma pesquisa, uma dissertação, ela está servindo a algum fim, né? O professor, ele vai selecionar um orientando conforme a sua linha de pesquisa, conforme os interesses do programa, conforme os interesses da CAP, conforme os interesses do governo. Existe essa, digamos, vamos aqui usar os termos Foucaultianos, né? Essas microesferas de poder, né? Então, nada acontece na universidade por mero acaso, ou por mera inspiração, ou por mero amor ideológico. Não, a universidade ela é um meio. Então, agora eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, quando eu entrei na universidade, estava começando a questão da mudança ortográfica da língua. E aí, na época eu já tinha interesse em pesquisa, eu tinha interesse em me inserir no ambiente acadêmico, que inclusive ele é um meio muito efetivo de pessoas mais pobres, pessoas que não vêm de uma camada social privilegiada. Nesse aspecto eu concordo muito, se inserirem e poderem galgar condições melhores de vida. E eu era uma dessas pessoas. Inclusive, eu tinha vários professores também que eram pessoas que vieram de classes mais baixas e que ascenderam por meio da universidade, que eram pessoas inteligentíssimas. A gente aqui, eu não vou fazer juízo de valor único. Ah, não, oh meu Deus, universidade é só maldade, é só ruim, é só. Não. A gente tem que começar a entender melhor, ver mais a realidade. Então, começou a discussão do novo acordo. E aí eu fui começar a conversar, já existia uma seleção de bolsas para algumas pessoas que queriam trabalhar nisso daí, e eu fui conversar com um professor da área. E ele me explicou que a seleção de bolsas seria para a pessoa viajar para a África, porque na época a Odebrecht estava construindo uma universidade em parceria com o governo brasileiro, em parceria lá. E eles tinham interesses econômicos na região. E aí eu comecei a ler e a entender, por exemplo, que o acordo ortográfico ele não era uma relação linguística, ele não era uma relação meramente formal e gramatical. Ele não vinha de uma necessidade orgânica, mas ele vinha de construir uma relação diplomática e principalmente comercial entre os países da nova língua portuguesa ou do novo acordo de língua portuguesa, né? Ou seja, ali você está modelando a partir da pesquisa, da produção de lexicógrafos, né, da produção de dissertações dizendo por que isso era bom para os falantes, de todo um arcabouço acadêmico, você ali está construindo, na verdade, uma relação de Estado, uma relação política e comercial de interesse econômico, entendeu? Só que por um viés, digamos, intelectual, né? A discussão se deu mais a nível da questão da mudança ortográfica do que das relações e das empresas e do que estava acontecendo lá na África. Que agora eu nem sei o que rolou. Mas esse é um exemplo. Vou dar outro exemplo. Na questão da saúde pública. Antigamente, houve um tempo que cesariana e aleitamento por fórmula se tornou uma prática muito comum. Aí aqui é um caso positivo, né? Aí o que aconteceu? Começou a ter estudos sobre a questão do impacto do excesso de cesariana, do excesso de fórmula,
se fórmula é bom ou não, pipipi, popopó, parará, pururu. E aí os hospitais universitários, eles começaram a proibir chupeta dentro do hospital quando você ganha bebê. Então, só que para isso acontecer, tiveram ali alguns anos de discussões, teve a OMS fazendo diretriz e pipipi, popopó, até que a universidade começou a formar as pessoas dizendo: olha, essa prática não é boa, essa aqui é boa. As pessoas foram para o mercado de trabalho, começaram a disseminar essa nova prática, esse novo paradigma. Aí os hospitais universitários começaram a mudar as diretrizes, e aí você tem a mudança dentro do sistema público de saúde, e aí você tem a mudança na prática social. Bingo, entenderam como é que funciona? É assim. Por exemplo, o pessoal dos queer. O pessoal fica, meu Deus, como é que eles tiveram tanto domínio, né? Ou como o pessoal, porque eu já falei sobre essa questão da luta interna agora com o pessoal das políticas de cota, de questões raciais, né? A esquerda agora ela está lidando com o seu próprio monstro. Mas como é que isso surgiu? E aí é que tá, que eu voltei, que eu falo a questão de que nenhuma dissertação ela é inútil por si só. Porque lá há 15 anos, os professores estavam indo para Yale, para várias universidades, e voltando com essa formação queer, as feministas, eu mesma tive uma professora que é referência acadêmica na área, estudou, fez pós-doutorado lá, voltou, começou a dar aula sobre isso para a gente, começou a explicar, não sei o quê, piriri, pororó, pururu. Aí o carinha faz direito, faz uma pós-graduação pesquisando sobre a suruba nos banheiros do supermercado. Aí a outra faz uma pesquisa sobre o dialeto das mulheres lésbicas do Macapá. Aí o outro faz sobre o feminismo caribenho. E aí você tem essas produções, o que acontece? Começa a ter o aval teórico científico, né, porque a gente tem ciência hoje em dia é um termo meio ambíguo, não dá, tem muita coisa. Os únicos que têm certeza da ciência quando convém são os esquerdistas marxistas. Esses aí adoram usar o argumento do diploma. Mas assim, quando você tem tanta produção sendo feita, você começa a gerar, ainda mais com o aval da autoridade acadêmica, da autoridade universitária, porque pressupõe todo um rito, pressupõe todo um desenrolar, toda uma situação, né, produtiva, enfim, toda uma dialética ali própria, você começa a ter meios de sustentação. Então, se eu sou médico da área da saúde, eu pego o livro tal que fala por que a mudança de sexo é boa e por que tem que botar isso no SUS. Ou por que os bloqueadores são bons e as pessoas têm que tomar como tratamento. Ou porque, por exemplo, vou botar um parênteses, eu fiz um concurso em 2016 para o colégio de aplicação. E eu tirei acho que 7 na prova, 8. Eu me ferrei, porque eu não estava por dentro das novas leis de políticas afirmativas. Eu me formei 3 anos antes. E 3 anos antes, lá em 2013, a gente não era um debate assim muito sutil. Assim, não era, eu não tive uma disciplina falando sobre a legislação, claramente não tinha ainda a legislação. Enfim, eu estava boiando. E eu, quando fui fazer a prova, era séries não, educação infantil. Eu tomei um susto, porque existia uma parte ali de perguntas que falavam se uma criança de 2, 3 anos, que você tinha que ensinar ela e que, tipo, ela tocar no seu próprio corpo era algo bom e que você tinha que incentivar aquilo. Tipo, questões sobre sexualidade para crianças de 2, 3, 4 anos de idade. E aquilo me chocou, porque eu nunca tinha visto aquilo.
eu realmente estava boiando sobre a questão. E então, só que por que tá aquilo ali? Porque existe toda a construção de paradigma, e essa construção, ela é feita, a psicologia lá, os pesquisadores fazem pesquisas sobre a fase oral, a fase anal, sei lá, do Freud, o caralho a 4. Não sei o que, vai lá e fez outra pesquisa, e vai pingando, e vai respingando em cada setor do poder público. E o poder público, para instaurar as suas agendas, ele precisa ter o agente lá, o fulaninho, o professor, doutor, não sei, fulano de tal, para dizer, está certo, isso aqui tem que virar política pública. Aí o pessoal vai lá para o Senado discutir, piriri, pororó, poruru, aí faz a política pública. Entendeu? Então, você subestimar esse papel, embora hoje realmente a universidade seja um ambiente muito decadente, ela não é mais do que ela já foi há 10 anos atrás, é muita tolice. Porque mesmo hoje, na sua decadência, ela ainda está produzindo, você ainda tem laboratórios ali onde correm informações importantes e estratégicas, entendeu? E ela ainda vai refletir nas ações do Estado. Ela pode se afastar da comunidade, mas ela não se afasta do poder de Estado. Os esquerdistas hoje, eles estão fazendo uma crítica que é verdade, que eles não têm mais diálogo com o trabalhador. Eles não acessam mais as pessoas comuns. E essas pessoas, elas foram para a direita. E isso é verdade. Eles não têm, tá muito difícil para eles conseguirem ter uma comunicação com as pessoas comuns e explicar os problemas para as pessoas comuns, porque eles ficaram tão encalacrados, se tornou um simulacro a questão acadêmica, que é impossível, tipo, um marxista que faz doutorado conversar com a Dona Maria e com o seu Jorge, entendeu? É muito difícil para eles, porque eles não. A primeira barreira é a vocabular. Eles não conseguem diminuir digamos, a tecnicidade do vocabulário. O discurso sempre é muito bonito, palavras difíceis, aquela intelectualidade vazia, né? Então, para eles, é muito difícil chegar nas pessoas. Porque você precisa ter diploma, porque aí eles vão com argumentos científicos e aí eles são os Olavetes ao contrário. O Olavete, quando vai para o debate, ele leva uma pilha de livro, e é aquela chatice. E o esquerdista, ele leva uma pilha de artigos com dados, é outra chatice. E ninguém chega a consenso nenhum, ou não, assim, ninguém chega a lugar nenhum na realidade. Ninguém consegue falar da realidade. Esse é um problema dos políticos de direita e dos políticos de esquerda, né? Ambos não estão mais chegando na realidade, eles estão completamente fora da realidade. Eles só conseguem estar dentro daquele discurso deles, dentro da bolha virtual deles, onde eles são aplaudidos, onde eles manipulam ali inorganicamente, só. Mas organicamente eles não chegam, né? E a universidade, por conta desses anos de você não poder ter o contraditório, de você não poder ter ali liberdade, por todos esses anos em que iniciativa privada e Estado mandam e desmandam, a universidade ela está reduzida a ser uma prostituta de ou empresário ou de político. Por quê? Porque você não tem liberdade acadêmica. Eu não posso ter uma ideia e, se ela for muito boa, conseguir uma bolsa, entendeu? E isso eu aprendi da forma mais dura, porque eu, há muitos anos atrás, no curso que eu fazia, é interessante isso, porque a gente fica muito na dicotomia, né, de imposto, Estado versus empreendedor, livre mercado. Só que, assim, eu era a favor de empresa júnior no meu curso, porque eu achava que ia ser bom ter iniciativa privada no curso.
Eu vi, assim, as engenharias, né, pode ir lá patrocinar, não sei o quê, as estatais e as empresas privadas. Só que, quando meu marido foi fazer uma bolsa, eu vi a realidade. E eu vi que, tipo assim, os laboratórios eram, digamos assim, eram a creche das empresas privadas. Eles mandam, eles desmandam. Quem detém o poder, que é funcionário público, mas está ali direcionando as verbas, decide tudo. Se eles quiserem te ferrar e te tirar, eles te tiram. Se eles não, se tua tese for muito boa, mas não é do interesse deles, eles te dão uma rasteira, entendeu? Tipo assim, na verdade, o que era para ser assim, né, no pensamento uma coisa muito boa, no mundo ideal uma coisa muito legal, se torna assim, tu ainda dá mais poder para os funcionários públicos, porque eles que ditam e determinam as verbas privadas ali do laboratório, e você fecha ainda mais e para eles está tudo muito lindo, maravilhoso, e para os estudantes aquela porcaria. Então eu comecei a ver que assim, cara, é muito não existe essa beleza, ai não, iniciativa privada, né, falta investimentos da iniciativa privada. Aham, vai ver as empresas lá, elas só querem saber de explorar mesmo ali e criar o cartelzinho ali com os laboratórios, entendeu? Essa que é a real. Então, a gente tem que entender que esse papel da universidade, ele é muito importante. E que, querendo ou não, o tal do diploma, que eu sou contra, óbvio, eu acho uma palhaçada, assim, o que aconteceu no Brasil. Só que, assim, o diploma, ele é importante para conferir autoridade, né? Porque, como eu falei, vem daquele pressuposto que você estudou, que você passou pelo rito. E aqui agora eu tô focando só na parte ruim disso, porque também existe uma parte boa, mas a gente tá falando da parte ruim, tá? Então, se você quer se você tem o desejo de ter uma vida acadêmica, uma vida intelectual, você tem que estar na universidade, porque você tem que fazer um TCC, uma dissertação, você tem que fazer pesquisa, você tem que estar ligado ali, vendo o que é que está rolando, porque é ali que tu vai ver o que é que está rolando e o que é que vai rolar na sociedade. Eu estava vendo ontem. Deixa eu fazer um adendo. É muito triste, né? Porque no fundo, e aí eu dou o aviso. Só não vá com a esperança que tu vai virar assim uma figura intelectual maravilhosa, porque assim, na universidade, das duas uma, tu vai acabar virando um burocrata, um tecnocrata, tá? Que serve para coletar dados e trabalhar para o Estado. Não tem romance. Você basicamente o teu trabalho vai ser ficar trabalhando com informação para dar para o Estado. Ponto. Mas agora eu vou falar o que eu ia falar depois. Eu estava vendo um livro que é assim, o papel da pós-graduação na COP 30. Deixa eu até ver aqui. Assim, aí a gente vê as movimentações, né? Porque aí você tem aí os livros do papel, não sei o que lá, agenda, não sei o que lá. E se você tá só nas teorias da conspiração, você acaba não vendo o que realmente o governo está fazendo. Porque, querendo ou não, você tem na universidade, quando eu falei dessa questão do retorno social, a pessoa ela faz a graduação, recebe bolsa, faz a pós-graduação, o retorno que ela dá na sociedade não é só em serviço, dando aula ou indo para o hospital universitário. Não, ela vai coletar dados, ela vai lançar estatísticas, ela vai mostrar resultados que serão publicados para todo mundo, né? Com exceção de algumas pesquisas. Mas assim, no geral, vai existir um retorno. Agora, se esse retorno é questionável, ou a qualidade é questionável, a sua relevância é questionável, isto são outros 500. Contudo, em tese, ela vai disponibilizar as informações nas bibliotecas da universidade
As dissertações vão estar no ambiente virtual para que a gente possa acessar aquelas informações. Então, a priori, esse é o retorno social que as pesquisas dão, acesso à informação para as pessoas, para qualquer pessoa. O que é bom, porque se tu tem pesquisas boas, você consegue ali, de repente, tirar algo de bom. Agora, se você não quer algo de bom e de repente você é um empresário ou alguém de poder com interesse em alguma coisa ruim, você também pode tirar ali informações importantes. É meio que assim, é bem o símbolo da medicina, né? O que basta para matar é a quantidade do veneno e não o veneno em si. Então você tem aquele menu, você tem aquele, assim, aquela fonte de dados quase inesgotável. E aí você é claro que assim, né, as pessoas menos instruídas, elas não vão pesquisar na internet e buscar uma dissertação. Só que para essas pessoas, a universidade também tem um retorno, que é nas políticas públicas sociais, né. Aí vamos ver aqui, ó, impacto da pós-graduação brasileira na Agenda 2030. Esse livro é do ano passado. Tem, não sei, 251 páginas. Foi um grupo de trabalho do IPGB, do impacto da pós-graduação brasileira na Agenda 2030. Aí você tem Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Organização, Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Organização Governamentais, Organização das Nações Unidas, Organização da Sociedade Civil, muito importante, pós-graduação em Ciências Brasileira, Plano Nacional de Pós-Graduação, Programa Nacional de Desenvolvimento, Programa de Pós-Graduação em Ciências Brasileiras, Programa de Extensão Universitária, Programa Nacional de Educação Ambiental, Soluções Baseadas na Natureza, Sistema Nacional de Pós-Graduação Escrito Censo, Universidade Aberta do Brasil, que eu nem sei o que é isso, até hoje eu nunca entendi. Aí a gente tem, eu esqueci de falar, a gente tem no governo Dilma e Lula a questão do reúne e da descentralização dos campos, em campos universitários no interior e de cooperação estrangeira, latino-americana, seja com a Rússia e China, você tem toda essa questão também, que é uma outra questão. Depois eu vou fazer um vídeo específico falando disso. Enfim, ali nesse livro você vai ter toda a construção de cenário da Agenda 2030, falando dos objetivos e como esses objetivos serão colocados no Brasil e em cada nível social. Então, pessoal, o que a gente está vivendo agora já está escrito, tá? A surpresa é só para nós. Tem muita coisa aqui, ó. Aqui tem um primeiro capítulo, fala sobre os esforços globais, né? Aí já está dizendo aqui, ó, desde 1968, cientistas, economistas e líderes globais do Clube de Roma tinham como missão fomentar a cooperação global no enfrentamento de desafios que ameaçavam o planeta. Aí tem 500 relatórios, tem isso, tem aquilo. Aqui, ó, engraçado, essa agenda racial é o 18º coisa da Agenda 2030. Aí tem a 20ª aqui, povos originários e comunidades, não sei o que lá. Aí o que a pós-graduação vai fazer frente à mudança de cenário com a agenda? A evolução da pós. Então aqui está todo o negócio de como a galera vai se organizar para isso. E esse selinho da Agenda 2030, tu vê nas empresas privadas, tu já vê nos órgãos estatais, entendeu? Mesmo assim, já é um consenso dentro da universidade que eles têm que seguir a Agenda 2030. Gente, eu já vi gente que jura para mim de pé junto, que é conservador, defendendo, colocando selo de Agenda 2030 na sua empresa, tá ligado? Para dizer que é sustentável. A gente vai deixar de ter pesquisa importante na engenharia, de energia e tudo mais, para ter o selo de sustentável e fazer pesquisas com dinheiro estrangeiro.
Inclusive, o Weber, ele escreve, não sei se ele já escreveu, ou se ele está escrevendo um artigo sobre essa questão dos empresários dos bancos que emprestam dinheiro para projetos sustentáveis, o quanto isso é um tiro no pé, o quanto isso é um problema muito grave. Então, assim, gente, nada é por acaso, nada é inútil, por mais que tu dê risada pensando, meu Deus, que uma pessoa está pesquisando uma música da Anitta. Não é, gente, a gente tem que ser esperta, é guerra cultural, meu povo, é guerra cultural, isso é guerra cultural. A gente tem que estar ligado, e se você tem uns neurônios funcionando e quer ir para a universidade, vá, escreva, pesquise, faça o seu rolê. Seja esperto, aprenda lá, entendeu? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente vai continuar esse diálogo. Se você gostou, eu te peço, deixa um like aí para mim, deixa um comentário para ajudar no nosso engajamento. Nós somos pioneiros no que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando aqui é fruto de todo trabalho de pesquisa. Então, assim, nós somos primeira mão no Brasil, tá? Ninguém no Brasil vai te falar as coisas que a gente está te falando. Eu não estou falando isso para me achar, não. Estou falando isso porque eu sou honesta. A gente está trazendo discussões que são, assim, urgentes e que não é o historiador, não sei o que lá, do Instagram que vai te trazer nesse nível. Não vai. Porque tá todo mundo assim, ó. Tá todo mundo de bico calado. Então aí, forte abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.